Não era para significar nada, a Luna disse, a voz baixa e rouca, raspando contra o silêncio pesado do escritório real. Ele não a olhou. Seus olhos se fixaram na mesa intrincadamente esculpida em mogno, uma fascinação repentina pelos veios da madeira. A Luna o encarou, o frio do mármore finalmente penetrando em seus chinelos de veludo. Não era para significar nada, ela repetiu as palavras, com gosto de cinzas. Com Helena, minha beta, minha melhor amiga. O alfa-rei Cassian finalmente encontrou o olhar dela, seus olhos âmbar, geralmente dominadores, agora turvos por uma mistura doentia de culpa e desafio. Um rei tem necessidades, Luna. Necessidades que uma Luna nem sempre pode suprir. A finalidade em seu tom foi um golpe físico. Naquele momento, a Luna morreu e uma rainha começou a respirar. O território da lua de gelo era vasto, uma extensão irregular de florestas de pinheiros e picos nevados que exigiam força de seus governantes. Por 5 anos, a Luna entregou essa força, reinando ao lado de Cassian, o Alfa-Rei. Ela administrou os complexos acordos comerciais com os clãs do Sul, mediou disputas entre as voláteis patrulhas de fronteira e sorriu em incontáveis e tediosos banquetes. Ela o amou com ferocidade e discrição, acreditando que sua devoção era retribuída até que o perfume de jasmim começou a pairar. Não era um perfume enjoativo e óbvio. Era sutil, um sussurro capturado na gola de Cassian quando ele voltava de reuniões noturnas do conselho. Era o perfume de Helena, sua confidente mais próxima, que usava como uma segunda pele. A Luna havia descartado a primeira pista. Eles trabalham juntos de perto, ela raciocinou, servindo-se de mais uma xícara de chá de camomila amargo na solidão de seus aposentos. Ele confia na mente tática dela, mas o cheiro persistiu. Então vieram os olhares demorados pelo salão principal, as conversas sussurradas que terminavam abruptamente quando a Luna entrava em uma sala, a mudança quase imperceptível na postura de Cassian quando Helena estava por perto. Um relaxamento de seus ombros largos, um suavizar de sua mandíbula rígida. O confronto no escritório não havia sido planejado. A Luna foi discutir uma escaramuça de fronteira iminente com os lobos das sombras. Em vez disso, ela encontrou Cassian e Helena, não em um abraço, mas perigosamente perto, uma intimidade carregada crepitando entre eles que parecia mais íntima do que qualquer ato físico. Helena fugiu, sua passada usualmente confiante reduzida a um tropeço apressado, deixando Cassian para enfrentar os destroços. Necessidades. A Luna ecoou agora, parada no escritório. Ela não gritou. Gritar era para aqueles que ainda tinham esperança. É isso que eu sou para você, Cassian. Uma lista de deveres? Cassian suspirou, passando a mão pelo cabelo escuro. A coroa de prata pesava em sua testa. Você é minha Luna. Você ocupa uma estabilidade do clã. Estabilidade? Ela retrucou secamente. Não amor, não lealdade. Lealdade é uma coisa complexa, Luna. Ele rebateu, uma nota defensiva surgindo em sua voz. Helena entende o fardo da liderança de uma maneira... Bem, de uma maneira que requer um tipo diferente de apoio. Era um insulto mal disfarçado, uma demissão de toda a sua existência como sua parceira. Ele era o rei guerreiro, o conquistador. Ela era a administradora, a diplomata. Ele precisava de alguém que prosperasse na adrenalina de sua ambição, não de alguém que buscasse temperá-la com razão. Eu vejo, a Luna disse suavemente. Ela não exigiu que ele banisse Helena. Ela não exigiu um pedido de desculpa. Ela entendia as regras tácitas da lua de gelo. A palavra de um alfa-rei era lei, seus desejos primordiais. Uma Luna que não conseguisse mantê-lo interessado era uma Luna apenas de nome. Ela se virou para sair. Luna, Cassian chamou, uma nota repentina e desconhecida de incerteza em sua voz. Para onde você vai? Para meus aposentos, ela respondeu, sem olhar para trás. Tenho acordos comerciais para finalizar. Ela desceu pelo corredor longo e com correntes de ar, seus passos ecoando contra as paredes de pedra. Ela passou pelos retratos de antigos alfa-reis, seus olhos pintados parecendo zombar dela. Fraca, eles sussurravam. Substituível. Ela chegou aos seus quartos e trancou a pesada porta de carvalho. Só então suas pernas cederam. Ela afundou no chão, puxando os joelhos contra o peito, o frio penetrando em seus ossos.
A dor não era uma picada aguda, mas uma dor surda e espalhada, uma lenta asfixia. Helena, a mulher que havia trançado seu cabelo antes de sua cerimônia de acasalamento, a mulher que havia sentado à sua cama quando ela sofreu um aborto espontâneo 3 anos atrás. A traição tinha um gosto pior do que a infidelidade. Ao amanhecer, lançando longas sombras cinzentas pelo quarto, uma calma estranha se instalou sobre a Luna. As lágrimas haviam secado. A dor no coração havia se calcificado em algo duro e inflexível. Ela caminhou até o ornado espelho de prata. A mulher que a encarava parecia pálida, abatida, mas a fragilidade havia sumido. Em seu lugar, havia uma clareza arrepiante. Cassian pensou que a havia quebrado. Ele pensou que poderia manter sua coroa, seu clã e sua amante enquanto ela administrava silenciosamente os livros. Ele havia calculado mal. A partida não foi um grande espetáculo. Não houve malas arrumadas na calada da noite, nem despedidas dramáticas. A Luna simplesmente começou a se desvincular da lua de gelo. Ela terminou meticulosamente seus deveres. Finalizou os tratados comerciais com os clãs do sul, garantindo que o clã teria grãos suficientes para o inverno que se aproximava. Resolveu uma disputa de terras de longa data entre duas proeminentes famílias alfa dentro do clã, utilizando uma finesse diplomática que Cassian sempre achou tediosa. Organizou os arquivos, deixando notas detalhadas para quem assumisse. Ela trabalhou com uma eficiência silenciosa e aterrorizante. Cassian percebeu a mudança. Ele a via nas refeições, seu rosto uma máscara indecifrável, sua conversa limitada a negócios do clã. Ele sentiu sua ausência em sua cama, um vazio físico que ele tentou preencher com noites tardias nos aposentos de Helena, embora achasse a satisfação fugaz. Ela está agindo estranho, Helena comentou uma noite traçando a borda de sua taça de vinho. Eles estavam nos aposentos privados de Cassian. A luz do fogo lançando longas sombras dançantes. Quieta demais, isso me deixa nervosa. Cassian franziu a testa. Ela está apenas processando. Ela vai superar isso. Ela sabe o lugar dela. Ela sabe? Helena pressionou um indício de insegurança colorindo sua voz. Ela era linda, inegavelmente, com cabelos ruivos flamejantes e uma graça predatória feroz. Mas faltava a autoridade silenciosa da Luna, a diplomacia natural que comandava respeito em vez de exigi-lo. Ela não me desafiou. Ela não exigiu um julgamento de clã. É antinatural, Cassian raciocinou, embora uma lasca de dúvida o incomodasse. É por isso que ela é uma boa Luna, mas não uma guerreira. Deixa, o clã está estável. Mas a estabilidade era uma ilusão. Uma fina camada de gelo sobre um rio que corria. 2 semanas após o confronto no escritório, a Luna recebeu uma missiva. Trazia o selo do reino Etalgard, um dragão prateado estilizado enrolado em torno de uma lua crescente. Etalgard era um mito para a maioria, um reino e oculto situado nas perigosas montanhas prateadas, muito além do alcance da lua de gelo. Diziam ser uma raça diferente, mais antiga, mais forte, detentora de magia que precedia as linhagens dos mutantes. A carta era breve, escrita em uma caligrafia elegante e fluida. A rainha requer uma audiência. Sua presença é solicitada. Um guia a encontrará nos pinheiros sussurrantes. A Luna leu 3 vezes. Etalgard não convocava lunas da lua de gelo. Eles ignoravam os clãs mutantes, vendo-os como crianças brigando. Por que ela? Ela não sabia, mas o momento era um sinal que ela não podia ignorar. Na manhã seguinte, ela compareceu à reunião do conselho do clã. Cassian sentou-se à cabeceira da grande mesa de carvalho, Helena à sua direita, uma posição tradicionalmente reservada para a Beta. Mas nos últimos dias, parecia cada vez mais uma usurpação do lugar da Luna. A Luna sentou-se à esquerda de Cassian. Ela entregou seus relatórios com calma. Os silos de grãos estavam cheios. As disputas de fronteira resolvidas. Os preparativos para o inverno completos. Excelente trabalho, Luna. Cassian assentiu, claramente aliviado com sua contínua conformidade. Há algo mais? A Luna se levantou. A sala, geralmente cheia de conversas paralelas, ficou em silêncio. Sim, ela disse, sua voz firme e clara. Estou deixando a lua de gelo. O silêncio se estendeu, espesso e sufocante. Cassian a encarou sem compreender. Indo embora, ele repetiu como se ela tivesse falado uma língua estrangeira. Por quanto tempo?
Permanentemente, a Luna declarou. Um murmúrio percorreu os membros do conselho. Uma Luna não simplesmente ia embora. Era um rompimento do vínculo de companheiro, uma declaração pública de uma fratura no clã. Você não pode estar falando sério. Helena zombou, inclinando-se para frente. Você não pode simplesmente abandonar seus deveres. A Luna virou seu olhar para Helena. Não estava com raiva. Era completamente desprovido de emoção. Meus deveres estão completos. O clã está seguro. Deixo o resto em suas mãos capazes. Beta Helena. O sutil insulto acertou perfeitamente. Helena corou, sua mandíbula se apertando. Cassian se levantou, sua imponente figura lançando uma longa sombra. A aura alfa emanava dele, pesada e opressiva, uma exigência de submissão. Luna, chega dessa performance. Você é minha Luna. Você pertence aqui. Eu pertenço a mim mesma, Cassian, ela respondeu, sua voz cortando sua aura como uma lâmina de prata. O vínculo está quebrado. Você o quebrou no escritório. Estou meramente oficializando. Ela não esperou por sua resposta. Virou-se e saiu da sala do conselho. Ela não olhou para trás, para os rostos chocados dos anciãos ou para o pânico repentinamente surgindo nos olhos de Cassian. Ela saiu da fortaleza, passou pelos campos de treinamento, pelos guardas perplexos e dirigiu-se em direção aos pinheiros sussurrantes. Ela não carregava nada além das roupas do corpo e a carta de Etalgard escondida no bolso. Ela deixou Cassian com um clã estável, um tesouro cheio e sua amante. Ela deixou a ele tudo o que ele pensava que queria. Ele não percebeu, até muito mais tarde, que ela havia levado a alma da lua de gelo com ela. Os pinheiros sussurrantes faziam jus ao nome. O vento não apenas soprava através das densas e escuras agulhas. Ele suspirava. Parecia 1000 vozes compartilhando segredos fora do alcance auditivo. Era um lugar que os lobos da lua de gelo evitavam. Um espaço liminar que beirava a perigosa ascensão às montanhas prateadas. A Luna estava na orla da linha das árvores, o ar frio da tarde mordendo através de sua capa. Ela estava completamente sozinha pela primeira vez em 5 anos. O zumbido constante do vínculo do clã. A ansiedade coletiva, a alegria e a fome de centenas de lobos que geralmente vibravam no fundo de sua mente haviam desaparecido. Ela o havia rompido. Uma ruptura brutal que deixou uma dor fantasma em seu peito, oca e ecoante. Ela esperou. A missiva de Etalgard fora precisa sobre o local, mas vaga sobre o horário. 1 hora se passou. O sol começou sua lenta descida, lançando longas sombras esqueléticas pelo chão da floresta. Um arrepio de desconforto começou a rastejar pela espinha da Luna. Teria sido uma armadilha, uma piada cruel orquestrada por Helena para tirá-la do território, e então as sombras se desprenderam das árvores. Eram tão silenciosas. A Luna não percebeu que estava cercada até que eles saíram para a luz que desvanecia. Eram 4 altos e impossivelmente magros. Eles não se moviam como lobos pesados e poderosos. Moviam-se como fumaça líquida. Estavam vestidos de couro escuro e cota de malha que brilhava com um lustre prateado opaco. Um deu um passo à frente. Ele não usava capacete, revelando traços aristocráticos aguçados e olhos da cor de gelo antigo. Luna Lisa, ele falou. Sua voz um ressoar baixo e ressonante que parecia vibrar em seus dentes. Apenas Lisa, ela corrigiu, sua voz notavelmente firme, apesar da adrenalina que disparava em suas veias. O título não se aplica mais. Um gesto de reconhecimento de um fato em vez de mostrar respeito. Eu sou Kalin, comandante da vanguarda de Etalgard. Você é esperada. Ele não ofereceu a mão, não perguntou se ela estava pronta. Ele simplesmente se virou e caminhou para os densos pinheiros, esperando que ela o seguisse. A jornada foi um borrão de exaustão física e desorientador input sensorial. Eles não para a noite, eles subiram. O terreno ficou mais íngreme, o ar mais rarefeito e frio. Os guardas de Etalgard se moviam com uma resistência antinatural, nunca ofegando, nunca tropeçando. A Luna se forçou ao limite absoluto, recusando-se a pedir uma pausa. Ela era alimentada por uma energia fria e vingativa. Cassian pensou que ela era fraca. Ela provaria que ele estava errado, mesmo que fosse apenas para esses estranhos silenciosos. Ao amanhecer, eles alcançaram um cume e o mundo caiu. Abaixo deles jazia um vale escondido entre os picos,
uma vasta extensão de verde esmeralda, impossivelmente intocado pela neve que sufocava as montanhas circundantes. No centro do vale ficava uma cidade de pedra pálida e vidro cintilante, suas torres alcançando o céu como dedos agarrando. Não era uma fortaleza como a lua de gelo. Era uma obra de arte, bela e terrivelmente imponente. Algard Kalin anunciou, a única palavra que ele havia falado desde os pinheiros. À medida que desciam para o vale, o ar mudou. Era mais quente, pesadamente perfumado com flores desabrochando, e zumbia. Era uma vibração que a Luna podia sentir na medula de seus ossos. Um poder antigo e pulsante que fazia a magia mutante em seu sangue parecer fina e nova. Eles foram guiados por ruas largas e imaculadas, ladeadas por pessoas que paravam para vê-los passar. Eles não a encaravam com a curiosidade aberta ou a hostilidade velada de um clã de lobos. Eles a observavam com uma calma antiga perturbadora. Kalina levou ao Palácio Central, uma estrutura maciça escavada diretamente na encosta da montanha. As portas feitas de madeira escura e inflexível se abriram silenciosamente quando eles se aproximaram. A rainha espera, Kalin disse, dando um passo para o lado. A Luna respirou fundo, alisando sua capa empoeirada. Ela havia enfrentado alfas hostis e comerciantes astutos. Ela podia enfrentar uma rainha mítica. Ela atravessou as portas sozinha. A sala do trono era cavernosa, iluminada por cristais brilhantes embutidos no teto alto. No extremo oposto, em um estrado de obsidiana polida, sentava-se uma mulher. Ela não era velha, mas parecia ter visto séculos. Seu cabelo era uma cascata de um branco puro, seus olhos de um violeta surpreendentemente luminoso. Ela não usava coroa. Sua presença era soberana o suficiente. Lisa de lua de gelo, a voz da rainha ressoou pelo salão, clara como um sino. Você rompeu seu vínculo, você se afastou de um rei. Eu me afastei de uma mentira, Sua Majestade. A Luna respondeu, mantendo o queixo erguido. Os lábios da rainha se curvaram em um sorriso fraco e enigmático. Bom, não temos uso para mentiras aqui, nem temos uso para os fracos. Ela se inclinou para a frente, os olhos violeta perfurando as defesas cuidadosamente construídas da Luna. Diga-me, Lisa, o que você faz quando a fundação sobre a qual você construiu sua vida se revela ser areia para encontrar rocha sólida? A Luna respondeu sem hesitação. E você reconstrói. A rainha assentiu lentamente. Então vamos ver de que tipo de pedra você é feita. O primeiro mês em Etalgard não foi um santuário. Foi um cadinho. A Luna não foi tratada como convidada, nem como prisioneira. Ela foi tratada como uma iniciada. A rainha, cujo nome a Luna soube ser Sarafina, não ofereceu explicações para a convocação. Ela simplesmente exigiu excelência. A Luna foi designada para aposentos, austeros, mas confortáveis, e recebeu um cronograma rigoroso. Suas manhãs eram passadas na grande biblioteca, um labirinto vertiginoso de textos antigos e pergaminhos brilhantes. Ela foi forçada a aprender a história de Etalgard, uma história que precedia os clãs mutantes por milênios. Ela aprendeu sobre a magia antiga que sustentava o Vale Oculto, uma magia ligada à terra e às estrelas, muito mais complexa do que o instintivo mudar dos lobos. Suas tardes eram piores. Ela foi entregue a Kalin, o comandante estoico, para treinamento físico. Você confia em seu lobo? Kalin observou em seu primeiro dia no anel de treinamento, seus olhos pálidos avaliando sua postura. Sua forma humana é um afterthought, um vaso. Eu sou uma mutante, a Luna respondeu secamente, sem fôlego e machucada após apenas 10 minutos de sparring. O lobo é minha força. O lobo é uma ferramenta, Kalin corrigiu, desviando facilmente seu ataque desajeitado. Se você perder a ferramenta, o que você é? Ele varreu as pernas dela sob ela, fazendo-a cair na poeira. Agora você não é nada. Era um trabalho brutal e humilhante. Cassian nunca esperou que ela lutasse. Ele era o guerreiro. O campo de batalha dela era a mesa de negociações. Mas Kalin não se importava com rotas comerciais. Ele se importava com alavancagem, equilíbrio e a aplicação mortal de força. A Luna o odiava, mas se recusava a desistir. Cada vez que ela caía, ela imaginava o rosto presunçoso de Helena na sala do conselho. Cada vez que seus músculos gritavam, ela ouvia o tom desdenhoso de Cassian.
Você sabe o seu lugar. Ela se arrastava de volta para seus pés, cuspindo poeira, e atacava novamente. Lentamente, agonizantemente, ela mudou. As curvas suaves que ela mantinha como Luna endureceram em músculos magros. Seus movimentos, antes deliberados e graciosos, tornaram-se afiados e eficientes. Ela aprendeu a lutar não com força bruta, que lhe faltava contra os guardiões de Etalgard, mas com velocidade e precisão viciosa, e ela começou a entender os textos da biblioteca. Os guardiões de Etalgard não eram mutantes, mas estavam profundamente ligados à magia bruta da Terra. Sarafina começou a chamar a Luna para seu estudo particular à noite, testando sua compreensão. O clã da Lua de Gelo acredita que o poder vem da dominação, Sarafina disse uma noite, servindo um líquido perfumado e fumegante de uma jarra de prata. Eles acreditam que o alfa que grita mais alto e morde mais forte é o mais forte. É assim que sobrevivemos, a Luna disse, aceitando a xícara. A sobrevivência não é governar, Sarafina retrucou suavemente. Governar é entender a intrincada teia de consequências. É a capacidade de prever a avalanche a partir da pedra que cai. Ela olhou intensamente para a Luna. Você administrou a logística da Lua de Gelo, Luna. Você os manteve alimentados. Você os manteve ricos. No entanto, Cassian acredita que construiu o clã. Ele liderou os exércitos. A Luna murmurou, uma amargura familiar subindo. Exércitos marcham sobre seus estômagos, Sarafina observou secamente. Diga-me, o que acontece com a Lua de Gelo agora que a mente por trás da logística se foi? A Luna parou, o chá esfriando em suas mãos. Ela estava tão focada em sua própria sobrevivência. Ela não havia considerado o impacto a longo prazo de sua partida repentina. Ela havia deixado as coisas em ordem. Sim, mas a ordem requer manutenção. Helena era brilhante em táticas, em manipular pessoas. Mas ela não tinha paciência para livros contábeis, para o trabalho lento e chato da diplomacia. Cassian era decisivo em batalha, mas impulsivo em paz. Eles vão lutar, a Luna admitiu lentamente. Os acordos comerciais com os clãs do Sul exigem renegociação constante. As patrulhas de fronteira precisam de linhas de suprimento coordenadas. E quando o inverno chegar, Sarafina prontou. Eles serão vulneráveis, a Luna disse, a realização atingindo como um golpe físico. Ela não apenas os deixou, ela inadvertidamente os sabotou. Sarafina sorriu, uma expressão arrepiante. Exatamente. O poder nem sempre é um rugido, Luna. Às vezes, é o silêncio deixado para trás quando você tira as mãos do volante. A rainha se levantou, caminhando para a varanda que dava para a cidade brilhante. Você foi uma boa luna, Lisa, mas uma luna é meramente uma lua refletindo a luz do alfa. É hora de você aprender a queimar como um sol. O inverno chegou à lua de gelo, não com uma nevasca suave, mas com uma tempestade uivante e amarga que arrancou as folhas restantes dos carvalhos e congelou os rios durante a noite. Dentro do escritório real, a atmosfera era igualmente fria. Helena bateu um livro de contabilidade encadernado em couro na mesa de mogno. Um pote de tinta tremeu perigosamente perto da borda. Isso é absurdo, ela sibilou, seus cabelos ruivos caindo de sua trança usualmente perfeita. Os clãs do sul estão exigindo o triplo da tarifa usual para os carregamentos de grãos de inverno. Triplo, Cassian. Cassian esfregou as têmporas, uma dor surda pulsando atrás de seus olhos. Ele não dormia direito há semanas. O escritório, antes um lugar de estratégia silenciosa quando a Luna sentava-se à sua frente, agora parecia uma jaula. E o que você ofereceu a eles em troca? Eu disse ao enviado deles que se eles tentassem extorquir o Alfa-Rei, eu lideraria uma patrulha através de suas fronteiras e tomaria os grãos à força. Helena declarou, seu peito ofegando de indignação. Eles precisam respeitar nossa força. Cassian a encarou, o esgotamento assentando-se profundamente em seus ossos. Helena, você não pode ameaçar um parceiro comercial com guerra quando nossos silos estão meio vazios e a neve já tem 3 pés de profundidade. Eles nos insultaram, ela retrucou, seus olhos dourados brilhando com o crescente temperamento de seu lobo. Lisa nos deixava passar por tudo com suas intermináveis concessões. Eu não vou. Lisa nos mantinha alimentados, Cassian disse. As palavras escaparam antes que ele pudesse detê-las. Pesadas e cruas no quarto silencioso.
Helena congelou. A desafio em sua postura se transformou em algo mais aguçado, algo machucado. Então talvez você devesse ter me mandado embora e mantido sua preciosa administradora. Ela não esperou pela resposta dele. Virou-se abruptamente e saiu furiosamente do escritório, a pesada porta de carvalho batendo atrás dela. Cassião recostou-se em sua cadeira, olhando para o teto. A intimidade física que ele compartilhava com Helena, o fogo e a paixão que o haviam afastado de seu casamento eram inteiramente inúteis quando o clã estava congelando. Ele queria uma guerreira ao seu lado. Ele não percebeu que as guerras eram vencidas em livros contábeis e carregamentos de grãos muito antes do primeiro sangue ser derramado. A lua de gelo estava se fragmentando e o frio estava se infiltrando. Centenas de quilômetros de distância, no alto do protegido e ensolarado vale de Etalgard, a Luna estava suando. Ela defendeu um golpe brutal para baixo de Khalin, o impacto vibrando por seus braços. Ela não recuou. Em vez disso, ela entrou em sua guarda, usando o momentum de seu pesado balanço contra ele. Ela enroscou o tornozelo atrás do joelho dele e dirigiu o punho de sua espada de treino em seu plexo solar. Khalin atingiu o chão empoeirado do anel de treinamento com um baque pesado. A Luna ficou sobre ele, a ponta de sua lâmina de madeira repousando suavemente em sua garganta. Ela estava ofegante, um corte machucado em sua bochecha sangrando livremente. Mas sua mão estava notavelmente firme. Por um longo momento, o comandante a encarou, seus olhos pálidos arregalados de surpresa. Então lentamente os cantos de sua boca se curvaram para cima. Era a primeira vez que ela o via sorrir. É. Ele ofegou, batendo no chão 2 vezes. A Luna deu um passo para trás, abaixando sua espada. Ela não se vangloriou. A vitória parecia clínica. Uma equação matemática de alavancagem e timing finalmente resolvida. Impressionante, uma voz ecoou do arco sombreado da arena. A rainha Sarafina entrou na luz, apoiando-se ligeiramente em uma bengala com ponta de prata. Ela parecia mais frágil hoje. O violeta luminoso de seus olhos diminuído por um cansaço invisível. Ela está pronta, Sua Majestade, disse Khalin, levantando-se suavemente e curvando a cabeça. Pronta para quê? A Luna perguntou, limpando o sangue de sua bochecha com o dorso da mão. Sarafina gesticulou para a Luna segui-la. Eles caminharam em silêncio pelos jardins suspensos, o perfume de jasmim noturno capturado na brisa. Não mais a lembrava de traição, apenas cheirava a flores. Etalgard é antigo, Luna. Sarafina começou, sua voz mal mais alta que o farfalhar das folhas. Mas coisas antigas eventualmente desmoronam se não se adaptam. A magia deste vale está ligada à terra, mas requer um elo com o reino mortal para permanecer estável, um governante. Você é a governante. Eu sou um fantasma agarrando-se ao mundo físico através de pura teimosia. Sarafina corrigiu com uma risada seca. Meu tempo está acabando. A magia precisa de um novo receptáculo, alguém forjado na dura realidade do mundo exterior, mas possuindo a inteligência para empunhar magia antiga sem ser consumido por ela. A Luna parou de andar. A magnitude das palavras da rainha a envolveu como um manto pesado. Você me convocou aqui para substituí-la. Eu a convoquei porque você carrega uma centelha dormente de sangue etalguardiano, Sarafina revelou, virando-se para encará-la. Sua bisavó foi exilada destas montanhas, mas sangue sozinho não é suficiente. Você teve que provar seu espírito. Você teve que provar que podia reconstruir das cinzas. A rainha se aproximou, seu olhar penetrante. Esta noite, o alinhamento celestial atinge seu ápice. O cadinho das estrelas se abrirá. Você entrará e emergirá como rainha ou não emergirá. A caverna profunda sob o palácio zumbia com frequência agonizante. Parecia que o próprio ar estava vibrando, carregado com um pesado ozônio metálico que cheirava a uma tempestade. No centro da caverna jazia uma piscina circular de prata líquida, brilhando com uma luz etérea e ofuscante. O cadinho das estrelas. A Luna estava na beira, vestida com uma simples túnica de linho branco. Ela estava completamente sozinha. Sarafina e Khalin a haviam escoltado até as pesadas portas de pedra. Mas
A lei, antiga, ditava que a iniciada deve cruzar o limiar sem ajuda. Você sentirá como se estivesse sendo desfeita. Sarafina avisou, sua mão frágil repousando na bochecha da Luna. A magia procurará em sua alma por fraqueza, por apegos persistentes ao seu passado. Se ela a encontrar ancorada em sua dor, ela a afogará. Você deve deixar tudo ir. A Luna fechou os olhos. Ela pensou nos olhos âmbar de Cassian no escritório, turvos de culpa. Ela pensou no sorriso presunçoso de Helena na sala do conselho. A traição ainda ardia, um nó escuro e localizado em seu peito. Ela respirou fundo, abriu os olhos e entrou na piscina de prata. A dor foi imediata e absoluta. Não era física, era um rasgar da mente. A prata líquida subiu por suas pernas, penetrando em sua pele e em suas veias como gelo líquido. Uma cacofonia de vozes irrompeu em sua cabeça. Ela ouviu o uivo do clã da lua de gelo, o arranhar frenético de uma pena em papel de contabilidade. A voz de Cassian sussurrando. Não era para significar nada. A magia estava tentando puxá-la de volta para seu trauma. Amplificou seus sentimentos de inutilidade, a humilhação de ser substituída, a dor fantasma do vínculo de companheiro rompido. A prata atingiu seu peito, apertando como uma mordaça. Ela não conseguia respirar. Ela estava afundando. Você não é nada sem o clã. Uma voz sibilou nos recantos escuros de sua mente, soando notavelmente como Helena. Você é fraca. Você sabe o seu lugar. A Luna ofegou, lutando contra o frio paralisante. Ela se forçou a olhar para as memórias, não com tristeza, mas com desapego frio e analítico. A traição de Cassian não a havia quebrado. Ela a libertou de um homem pequeno demais para ver seu verdadeiro valor. A traição de Helena não a havia destruído. Ela havia removido um tumor tóxico de sua vida. Ela não era uma vítima da lua de gelo. Ela era sua arquiteta, e ela simplesmente havia se mudado para construir um monumento maior. Eu sou a fundação, a Luna sussurrou entre os dentes cerrados, sua voz ecoando na caverna. Eu sou a rocha. O nó localizado de dor em seu peito, o ressentimento persistente se estilhaçaram. De repente, o frio excruciante mudou. A prata líquida incendiou, passando de gelo para um calor radiante e pulsante. Ela subiu para sua garganta, atrás de seus olhos, enchendo os espaços vazios deixados por seu passado despedaçado. Ela sentiu o vale acima dela, as raízes dos pinheiros antigos, as veias de minério nas montanhas, a respiração silenciosa da cidade. Ela estava conectada a tudo isso. Quando a Luna finalmente emergiu da piscina, ela não desabou. Ela ficou erguida, a água caindo de sua pele, mas secou instantaneamente, deixando um leve resíduo cintilante. Ela caminhou em direção às pesadas portas de pedra e as empurrou. Elas se abriram sem um som. Sarafina e Kalim esperavam. Quando a Luna entrou na luz das tochas, Kalim imediatamente caiu de joelhos, curvando a cabeça em submissão absoluta. Sarafina sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos violeta. Ela olhou para a Luna. Realmente a olhou. O esgotamento havia sumido do rosto da Luna, substituído por uma calma temporal e aterradora. E quando a Luna piscou, seus olhos escuros brilharam com uma borda de violeta estelar luminoso. Vida longa à rainha, Sarafina respirou, curvando a cabeça. 3 semanas depois, a situação na lua de gelo havia escalado de grave para catastrófica. Uma nevasca rugiu por 5 dias seguidos, prendendo o clã na fortaleza. A vila inferior foi soterrada pela neve, e os estoques restantes de grãos foram contaminados por uma umidade súbita e antinatural. Cassian ficou diante da lareira rugindo no grande salão, dirigindo-se ao conselho de anciãos em pânico. Helena sentou-se rigidamente ao lado dele, seu rosto pálido. O fogo havia desaparecido de seus olhos. O clã estava morrendo de fome e suas habilidades de combate eram inúteis contra o clima. Os clãs do sul não respondem aos nossos corvos, um ancião grasnou, sua voz tremendo. Os passos ocidentais estão bloqueados. Alfa, temos rações para 10 dias. Depois disso, os filhotes e os idosos começarão a congelar. Cassian agarrou a lareira, seus nós dos dedos brancos. O peso de sua coroa nunca pareceu mais pesado. Ele passou seu reinado focando em poder militar, expandindo fronteiras, vencendo escaramuças. Ele nunca percebeu quão delicadamente o equilíbrio da sobrevivência de um clã era realmente até que o fulcro houvesse partido. Há uma opção, disse Cassian lentamente.
Virando-se para encarar o conselho, a sala ficou em silêncio absoluto. Talgard. Murmúrios de descrença eclodiram. E Talgard é um mito, um ancião protestou. Mesmo que exista, eles desprezam mutantes. Eles não nos ajudarão. Temos relatos das patrulhas das sombras, Cassian encontrou, sua voz ecoando sobre a descida. Eles dizem que Etalgard tem um novo governante, uma rainha que está expandindo suas redes comerciais para os reinos mortais. Eles têm magia que pode produzir colheitas no meio do inverno. O que poderíamos oferecer a eles? Helena perguntou, sua voz pequena. Qualquer coisa que eles peçam. Cassian respondeu sombriamente. Empacotaremos um tributo de nossas melhores peles, minério de prata e relíquias antigas. Viajarei para os Pinheiros Sussurrantes pessoalmente com um enviado. Pediremos uma audiência. Ele olhou para os rostos desesperados de seu povo, seu coração pesado de pavor e uma estranha ironia retorcida. Ele estava marchando para os Pinheiros Sussurrantes para implorar a uma rainha mítica por salvação. Completamente inconsciente de que a salvadora que ele procurava era a mulher que ele havia descartado. A jornada pelos Pinheiros Sussurrantes não foi uma viagem. Foi uma lenta e agonizante descida à humilhação. Cassian liderou o pequeno enviado dos melhores da Lua de Gelo, mas eles não se pareciam em nada com uma guarda real. Era uma procissão esfarrapada de lobos congelando e morrendo de fome, lutando contra uma nevasca que parecia quase senciente em sua crueldade. O gelo grudava na barba escura de Cassian, e suas passadas, geralmente poderosas, foram reduzidas a um arrastar pesado e arrastado. Atrás dele, Helena tropeçava. Ela estava enrolada nas mais grossas peles de lobo-diri que o clã possuía. Mas seus lábios estavam tingidos de um tom azul aterrorizante. Ela insistiu em vir, impulsionada por uma necessidade frenética de garantir sua posição. Se Cassian negociasse um milagre sem ela, seu precário controle sobre o respeito do clã desapareceria completamente. Alfa, um dos guardas grasnou, sua voz mal carregando sobre o vento uivante. Não podemos sobreviver mais uma noite nisso. Cassian cerrou os dentes, os músculos de sua mandíbula doendo de frio. Ele queria rugir, exigir que a tempestade cedesse ao seu comando alfa, mas o apenas gritava mais alto, zombando de sua impotência. Ele era um rei de lobos. Mas aqui, à sombra das montanhas prateadas, ele era apenas outro animal morrendo. Continuem andando, Cassian ordenou, sua voz rachada. Os mapas dizem que a fronteira é... Você já passou dela. A voz não gritou sobre o vento. Ela cortou diretamente através dele, baixa e impossivelmente clara. Cassian estendeu a mão para a pesada espada larga presa nas costas dele, mas seus dedos congelados tropeçaram. Do turbilhão branco que se aproximava, figuras se materializavam. Eles não esmagavam a neve, pareciam deslizar sobre ela. 5 guerreiros vestidos em couro, brilhante escuro e cota de malha cercaram o enviado da Lua de Gelo. À frente deles estava um homem alto com olhos como gelo glacial. Kalin, declare seus negócios, mutantes. Kalin comandou, pousando uma mão casual no punho de uma lâmina curva. Ele parecia totalmente inafetado pelas temperaturas abaixo de zero. Cassian se forçou a ficar mais ereto, projetando quaisquer restos de autoridade alfa que lhe restavam. Eu sou Cassian, alfa-rei da Lua de Gelo. Vim buscar uma audiência com a rainha de Etalgard. Trazemos tributo. Ele gesticulou rigidamente para os 2 cavalos de clã exaustos carregando cofres de minério de prata e relíquias antigas. Kalin olhou para os cofres, sua expressão completamente entediada. Etalgard não precisa de bugigangas mortais. Volte, rei da Lua de Gelo. Sua espécie traz apenas barulho e pulgas. Helena empurrou um de seus próprios guardas, sua desespero superando sua exaustão. Você deve nos deixar passar. Nosso clã está morrendo de fome. As passagens do sul estão bloqueadas. Estamos preparados para oferecer qualquer coisa. Os olhos pálidos de Kalin deslizaram lentamente para Helena, avaliando-a com um desapego frio e clínico que a fez encolher para trás. Ele demorou um momento como se reconhecesse algo patético em sua postura frenética. Qualquer coisa, Kalin repetiu suavemente. O canto de sua boca se contorceu em um meio sorriso sem alegria. Muito bem, sigam-me. Se ficarem para trás, serão deixados para congelar.
A vanguarda de Etalgard virou-se e moveu-se para a tempestade. Cassian e seu enviado tiveram que romper em uma corrida extenuante apenas para manter suas silhuetas escuras à vista. Quando finalmente alcançaram o cume oculto, a nevasca parou abruptamente. Era como se eles tivessem atravessado uma parede invisível. Cassian ofegou, caindo de joelhos na grama verde esmeralda exuberante. O ar estava quente, cheirando a ozônio e jasmim desabrochando. Abaixo deles, banhada na luz dourada do fim da tarde, estava uma cidade de beleza impossível. Espirais e mais espirais de pedra pálida e vidro cintilante alcançavam os céus, entrelaçadas com árvores antigas e massivas. Ele olhou para suas próprias mãos, sujas e tremendo, depois de volta para a cidade. Pela primeira vez em sua vida, Cassian se sentiu notavelmente, aterrorizantemente pequeno. Ele havia passado seu reinado conquistando clãs menores e territórios de fronteira, acreditando que estava moldando o mundo. Ele percebeu agora que ele estava apenas brincando na sujeira. Eles foram escoltados para o vale, caminhando por ruas largas e imaculadas. Os cidadãos de Etalgard pararam para observá-los, seus rostos serenos e imperturbáveis. Não havia medo em seus olhos, apenas uma pena silenciosa e perturbadora. Helena manteve a cabeça baixa, profundamente consciente do fedor de pelo molhado e desespero que o cercava. Kalin nos levou ao imponente palácio central, marchando-os para cima de um lance de escadas de obsidiana que brilhava como espelhos escuros. Deixem suas armas. Kalin ordenou ao chegarem às pesadas portas de madeira. Cassian hesitou. Um alfa nunca desarmava. Era um sinal de submissão final. Ele olhou para o rosto impassível de Kalin, depois para os guardas congelando atrás dele. Com o coração pesado, Cassian desabotoou sua espada larga e a deixou cair na pedra. A rainha está esperando, disse Kalin. As pesadas portas se abriram, revelando um salão cavernoso banhado por uma luz suave e etérea. Cassian respirou fundo, preparando-se para implorar. A sala do trono era de tirar o fôlego, projetada não para intimidar com armas ou estandartes sombrios, mas com pura e avassaladora maestria arquitetônica. Cristais brilhantes estavam embutidos no teto abobadado, imitando um céu noturno estrelado, lançando um brilho frio e luminescente sobre o piso de obsidiana polida. No extremo oposto do salão, sentava-se um trono esculpido em uma única peça de pedra lunar. Uma figura estava sentada nele, parcialmente obscurecida pela luz em cascata dos cristais acima. Cassian caminhou para a frente, o silêncio pesado da sala pressionando sobre ele. Cada passo parecia um trovão. Helena caminhou de perto ao lado dele, praticamente se escondendo em sua sombra, sua bravata anterior completamente evaporada. Eles pararam a 10 passos do estrado. Cassian forçou seus joelhos a dobrar, caindo em uma profunda e formal reverência. Queimou seu orgulho fazê-lo, mas a sobrevivência da lua de gelo dependia desse único momento. Helena rapidamente fez o mesmo, caindo de joelhos. Sua Majestade, Cassian começou, sua voz ecoando na pedra antiga. Ele a ajustou para ser comandadora, mas respeitosa. Eu sou Cassian de Lua de Gelo. Viajamos pela mais amarga estação de inverno em um século para buscar sua graça. Nossas terras estão congeladas, nossos silos comprometidos. Pedimos comércio, pedimos salvação. Por um longo momento, houve apenas silêncio. Estendeu-se, tenso e agonizante. Então a figura no trono se inclinou. Salvação, Cassian. A voz foi um golpe de veludo no peito. Era calma, ressonante e completamente desprovida do calor que ele lembrava. A cabeça de Cassian disparou para cima. Seu coração martelava freneticamente contra suas costelas, pulando um batimento frenético. Ele piscou, lutando contra o brilho luminescente da sala, seus instintos de lobo gritando em confusão. A rainha se levantou, pegando uma bengala com ponta de prata e desceu os 3 primeiros degraus do estrado, entrando totalmente na luz. Helena soltou um grito agudo e sufocado, cobrindo a boca com a mão. Cassian parou de respirar completamente. Ela usava um vestido de seda azul meia-noite profunda, que parecia absorver a luz ao seu redor. Uma coroa de galhos de prata entrelaçados repousava em seus cabelos escuros, mas foi seu rosto que fez o tempo parar. Era lisa. Ainda assim, não era a mulher que ele havia descartado. A luna suave e complacente havia sumido.
A mulher à sua frente irradiava um poder antigo e aterrorizador. Seus olhos escuros, antes cheios de devoção silenciosa por ele, agora brilhavam com uma borda de violeta estelar. Lisa, Cassian sussurrou, a palavra tropeçando desajeitadamente em seus lábios. Ele se empurrou até a metade, um sorriso confuso e desesperado surgindo em seu rosto. Lisa, graças aos deuses. É você. Você está... Ele deu um passo à frente, o instinto de reivindicar, de puxar sua companheira para seus braços, superando toda a lógica. Alto, a voz de Kalin rachou como um chicote. Uma dúzia de guardas de Etalgard materializaram-se das sombras, suas mãos repousando em seus punhos. Lisa nem piscou. Ela ergueu uma única mão graciosa, e os guardas imediatamente pararam. Ela olhou para Cassian, não com raiva, mas com o desapego frio e analítico de um estudioso observando um inseto notavelmente entediante. Você se esquece, Alpha, disse Lisa, sua voz carregando um eco antinatural e ressonante. A mulher que você conheceu morreu em seu escritório. Você se dirige à rainha de Etalgard. O sorriso de Cassian se estilhaçou. O puro peso de sua presença, a aura mágica que emanava dela, pressionou contra seu peito, forçando-o a firmar os pés apenas para permanecer de pé. Eu não entendo como você é uma mutante. Você é minha... Eu não sou nada para você, Lisa interrompeu, a finalidade absoluta em seu tom, cortando-o até os ossos. Eu sou o elo deste vale, eu sou a terra e as estrelas, e você é um mendigo em meu salão. Helena, tremendo violentamente, tentou encontrar sua voz. Lisa, por favor. Sou eu. É Helena. Cometi um erro. Tudo bem, desculpe-nos. Mas há filhotes congelando até a morte. Você costumava se importar com eles. Os olhos violeta de Lisa se voltaram para Helena. A temperatura na sala pareceu cair de... Eu me lembro de você, Helena, disse Lisa suavemente. Eu me lembro do cheiro de jasmim, em lugares onde não deveria estar. Eu me lembro da curva presunçosa de seus lábios, quando você pensou ter roubado um reino. Lisa deu mais um passo pelo estrado. Você queria ser a mão direita do Alpha. Você queria o poder sem o sacrifício. Diga-me, Beta, como está sua genialidade tática contra a neve? Você pode apunhalar a geada. Você pode manipular uma nevasca. Helena desabou em lágrimas, encolhendo-se completamente quebrada pela verdade calma e devastadora das palavras de Lisa. Cassian sentiu uma onda nauseante de náusea. Ele estava assistindo à dinâmica de poder de toda a sua vida se inverter em segundos. Ele pensou que Lisa era fraca porque ela não lutava com garras. Agora ela os estava destruindo com meras palavras. Lisa, por favor, Cassian implorou, abandonando todo o orgulho. Sua voz falhou. Eu fui um tolo. Eu estava cego. Mas não castigue o clã por meus pecados. Eles são inocentes. Lisa deu um passo para baixo do estrado. Ela parou a poucos metros dele. Sua postura perfeita, seu rosto uma máscara indecifrável. Eu não castigo, Cassian, declarou Lisa, seu olhar perfurando-o. Eu governo, e eu entendo a teia de consequências. Você construiu seu reinado sobre a dominação, acreditando que isso o tornava invencível. Você está morrendo de fome porque falhou em respeitar a fundação que o sustentava. Ela se virou ligeiramente, olhando de volta para Kalin. Não deixaremos a lua de gelo morrer de fome, anunciou Lisa, sua voz ressoando com autoridade absoluta. Cassian soltou um suspiro trêmulo de alívio. Mas morreu em sua garganta quando Lisa se virou para ele novamente, seus olhos endurecendo em lascas de gelo violeta. Mas Etalgard não dá caridade, continuou Lisa. Eu fornecerei grãos. Eu fornecerei magia para descongelar seus vales e limpar seus silos corrompidos. Em troca, a lua de gelo não será mais um reino independente. Cassian congelou, seu sangue gelou. O que você está dizendo? Estou dizendo. Lisa sussurrou, aproximando-se apenas o suficiente para ele captar o leve e aterrorizante cheiro de ozônio e luz estelar. Que a lua de gelo se tornará um território vassalo de Etalgard. Você dissolverá seu conselho. Você pagará um dízimo de seus guerreiros para minha vanguarda e você, Cassian, se ajoelhará e jurará a lealdade a mim. Ela se endireitou, a monarca absoluta. Esse é o meu preço. Pague-o ou volte para casa e veja seu legado congelar. O silêncio na sala do trono cavernosa era absoluto, pesado e sufocante.
Ele pressionou contra os tímpanos de Cassian, um peso físico que espelhava a realidade esmagadora da demanda de Lisa. Jurar lealdade, as palavras ecoavam em sua mente, rejeitando toda a lógica. Ele era um alfa-rei. Sua linhagem havia governado os territórios do norte por 10 gerações. Seu lobo, uma fera maciça e orgulhosa, arranhava freneticamente o interior de sua mente, rosnando contra o próprio conceito de submissão. Um alfa não se ajoelhava. Um alfa lutava até seu coração parar de bater. Mas enquanto Cassian olhava para a mulher parada à sua frente, o rosnado frenético de seu lobo se acalmou em um ganido aterrorizado. Lisa não exalava a dominação agressiva e volátil de um alfa rival. Seu poder era inteiramente diferente. Era a terrível e quieta imensidão do oceano. A permanência inflexível de uma montanha, a aura mágica que irradiava de sua pele cheirava a ozônio e terra antiga. Uma força tão primordial que fazia a magia mutante de Cassian parecer uma vela bruxuleante em um furacão. Ele olhou para Helena. A beta ardente e combativa que lhe prometeu força estava enrolada em uma bola patética no piso de obsidiana polida. Tremendo incontrolavelmente, ela nem sequer o olhava. Diante do verdadeiro poder absoluto, toda a astúcia e bravata de Helena haviam evaporado. Cassian percebeu com choques de clareza nauseante que ele havia trocado um diamante por um punhado de vidro barato. Ele havia sido cego pelo ego, confundindo a ambição implacável de Helena com força e a diplomacia silenciosa de Lisa com fraqueza. O conselho do clã, Cassian ofegou, sua garganta seca como osso. Ele tentou soar como um rei, mas sua voz era fina, desesperada. Eles são orgulhosos. Eles não aceitarão vassalagem a um reino externo. Eles lutarão. A expressão de Lisa não mudou. Ela o olhou com o desapego paciente de um mestre, explicando um conceito simples a um aluno lento. Deixe-os lutar contra a neve, respondeu Lisa suavemente. Deixe-os lutar contra a mordida do frio subindo pelos membros de seus filhos. Eu não negocio com homens moribundos. Cassian, o orgulho é um luxo dos alimentados. Seu povo está morrendo de fome. Se o seu conselho escolher orgulho em vez de sobrevivência, eles não são líderes. Eles são executores. Ela virou as costas para ele, uma exibição deliberada e calculada de vulnerabilidade que gritava confiança absoluta. Ela caminhou lentamente pelo estrado, seu vestido azul meia-noite deslizando sobre a pedra. Comandei a vanguarda para carregar 50 carroças de grãos e carnes curadas, disse Lisa, sem olhar para trás. Eu liguei 3 tecelões de feitiços de Etalgard ao comboio para descongelar seus vales e limpar seus silos corrompidos. O esforço de socorro está pronto para marchar. O fôlego de Cassian engasgou. Você já preparou as carroças. Lisa alcançou o trono de pedra lunar e se virou para encará-lo. Os cristais de luz das estrelas acima pegavam os galhos de prata de sua coroa. Logística, Cassian, ela disse suavemente, o eco de sua antiga vida sangrando na autoridade de sua nova vida. Sempre foi meu campo de batalha. Eu sabia a certeza matemática de sua falha no momento em que você deixou os clãs do sul bloquearem as passagens. Eu sabia que você viria aqui, e eu sabia que você não teria escolha a não ser dizer sim. Ela se sentou, apoiando as mãos nos braços esculpidos. As carroças partem em 10 minutos, com ou sem você. Faça sua escolha. Cassian ficou paralisado. Ele pensou nos filhotes encolhidos no grande salão, seus gritos ecoando na escuridão congelante. Ele pensou nos anciãos, seus rostos emaciados, olhando para ele em busca de uma salvação que ele não podia fornecer sozinho. Ele havia construído seu reinado sobre a dominação. Mas a dominação era uma ilusão. Liderança verdadeira era sacrifício. Cassian fechou os olhos. A imagem do orgulhoso estandarte da lua de gelo tremulando ao vento passou por sua mente, seguida imediatamente pela imagem de uma criança congelando na neve. Ele abriu os olhos. Ele olhou para Lisa, a mulher que ele havia quebrado, a mulher que se refez em um deus. Lentamente, dolorosamente, o joelho direito de Cassian cedeu. Ele atingiu o piso de obsidiana polida com um baque oco. Helena soltou um grito, um som rascante e molhado do chão ao lado dele. Kalim, parado nas sombras, não se moveu um músculo. Cassian cerrou os dentes, sua mandíbula tremendo enquanto ele lutava contra todos os instintos de seu corpo. Então ele baixou o joelho esquerdo.
Ele estava completamente no chão, ofuscado pela pura escala da sala do trono. Ele colocou as mãos planas na pedra fria e baixou a cabeça, expondo a nuca, a submissão final de um lobo. Eu, Cassian de Lua de Gelo, ele começou, sua voz falhando, lágrimas de humilhação e amargo arrependimento picando seus olhos. Renuncio ao meu trono. Juro a lealdade do meu clã, a força dos meus guerreiros e o ar em meus pulmões à rainha de Etalgard. Deste dia até o meu último, seremos seu escudo, e você será nossa soberana. As palavras pairaram no ar, uma mudança permanente no equilíbrio do mundo. Por um longo momento, o único som foi o choro quieto de Helena. Então Lysa se levantou. Etalgard reconhece o juramento da lua de gelo. A voz de Lysa ressoou, imbuída de uma ressonância mágica que parecia selar as palavras na própria pedra do palácio. Levante-se, alfa dos vassalos do norte. Cassian se levantou, seu corpo parecendo impossivelmente pesado. Ele não se sentia mais como um alfa, sentia-se como um fantasma. E eu? Veio o sussurro do chão. Helena se levantou com braços trêmulos, seu rosto manchado de lágrimas e poeira. Ela olhou para Lysa, uma esperança desesperada e patética em seus olhos. Lysa, Sua Majestade, eu posso servir. Eu conheço os segredos da lua de gelo. Posso ser útil para você. Cassian olhou para Helena com absoluto desprezo. Mesmo agora, ela estava tentando subir sobre ele para sobreviver. Os olhos violeta de Lysa desceram para Helena. Não havia raiva neles, nem mesmo pena. Havia apenas uma fria e aterrorizante apatia. Você é cidadã de um território vassalo, Helena, disse Lysa, sua voz desprovida de qualquer emoção. Seu destino é preocupação de seu alfa. Você está abaixo da minha atenção. Helena desabou de volta no chão, chorando abertamente, completamente quebrada pela realização de que ela nem valia a vingança da rainha. Kalim, Lysa comandou. Minha rainha, o comandante respondeu entrando instantaneamente na luz. Acompanhe o alfa e sua companheira até o comboio. Certifique-se de que eles sobrevivam à viagem de volta. Eles têm muito trabalho a fazer. Lysa voltou seu olhar para Cassian uma última vez. A luna suave e amorosa que ele conheceu havia sido completamente apagada, substituída por uma governante forjada em luz estelar e pedra. Vá para casa, Cassian, ela disse suavemente, e reconstrua seu clã sobre rocha, não areia. Cassian curvou a cabeça mais uma vez. Ele se virou e saiu da sala do trono, seguindo o comandante silencioso para o ar quente e perfumado do vale, deixando a única mulher que ele realmente amou sentada em um trono que ele nunca poderia alcançar. E assim, o alfa-rei que pensou ter o mundo em suas mãos, aprendeu a lição mais devastadora de todas. O verdadeiro poder nunca é barulhento, e a verdadeira lealdade não pode ser dada como garantida. Em sua busca arrogante por fogo e paixão, ele descartou a própria fundação que mantinha seu reino de pé. A jornada de Lysa de uma luna descartada e de coração partido para a rainha indiscutível do reino mais antigo prova que quando você remove a dependência de uma mulher em relação a outros, você pode muito bem descobrir uma força da natureza que pode trazer um rei de joelhos. Se você foi cativado pela incrível jornada de traição, empoderamento e vindicação final de Lysa, por favor, dê um like nesta história, compartilhe com seus colegas amantes de ficção e inscreva-se para mais contos de romance dramáticos e de alto risco. Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Você acha que Cassian recebeu o que mereceu?